noite a todos. Nós rogamos ao nosso Mestre Jesus, que nos auxilie nesse dia de hoje, que nós sejamos inspirados pelos nossos mentores a levar essa mensagem do Evangelho para todos os nossos irmãos e que essa mensagem seja frutífera, que desperte em nós o desejo e a necessidade de mudança, muitas vezes para nos enquadrar ou para nós poder melhor seguir o nosso Mestre Jesus, fazendo os nossos avanços espirituais de forma natural e ordenada, sem martírio, como diz um livro da Irmãs do Fogo, nossa reforma, nosso processo é natural e que a gente faça-o com tranquilidade, com equilíbrio, mas sempre buscando de forma persistente a evolução, a melhora, a pessoa mais fraterna, mais gentil, que seja mais educada, enfim, esses atributos que todos nós buscamos na caminhada em direção a um homem de bem. Pois bem, hoje nós vamos abordar o capítulo 6, uma pequena parte do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador e trata de vários assuntos, como do jugo leve. Vamos fazer a leitura aqui do primeira parte, onde a gente tem o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso foi narrado pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 11, versículos 28 a 30. Certo? Pois bem, o que seria então o jugo, esse jugo suave? O jugo é um instrumento, vamos dizer assim, que unia dois animais, para que eles, cada um a seu tempo, contribuísse para puxar uma carroça, uma carreta, seja, enfim, e com a força equilibrada, cada um utilizando um pouco da sua força para conduzirem aquela carroça. Portanto, mas eles conduziam ela em linha reta e obedecendo, obviamente, quando necessário, quando a instrução daquele que o conduz, direcionando para este ou para aquele lado, Portanto, é um instrumento que nos guia a direção, o jugo. E esse jugo que Jesus nos apresenta seria a forma de observação das leis, que são suaves, que essas leis, o que Jesus nos pede? Algo de muito grande? Não, Jesus nos pede apenas que nos amemos, que tenhamos amor, que tenhamos caridade, que tenhamos compaixão para com os nossos semelhantes. Então, o jugo é nesse sentido que Jesus nos coloca. Olha, sigam aquilo que eu recomendei quando aqui estive. Que é simples, que é sua, não é nada de excepcional, Como o próprio Chico dizia, não pede que você seja um grande cientista, você tem esse ou aquele tipo de automóvel que escala o Everest. Não, é coisa assim. O meu jugo é suave, é simples. Amor, caridade, benevolência, são essas as instruções, as direções que Jesus nos deu. E para nós tornarmos esse jugo leve, a gente precisa cuidar, como a gente faz habitualmente no centro, em qualquer ambiente religioso, cuidar do espírito, cuidar da alma, cuidar do nosso mais íntimo que a gente tem, através da frequência às casas espíritas, aos cultos, mas não só a frequência, como é que a gente está se comportando, o que a gente está fazendo com essa mensagem que a gente toma contato com ela diariamente ou a cada período. O que nós utilizamos com isso? O que nós fizemos com isso? Isso que é importante. E nesses dias de hoje, especificamente, que a gente é, entre aspas, bombardeado por informações das mais diversas, e a gente, infelizmente, tem que filtrar para saber o que é condizente, o que não é condizente. Então, a gente tem que aprender, para poder cuidar melhor e ser mais amoroso e caridoso, é gerenciar o fluxo dessas informações que chegam até nós.
aprendermos a filtrar e a entender o que é bom para o nosso crescimento espiritual, o que nos auxilia no nosso crescimento espiritual e o que nos atrasa, o que nos dificulta. A gente gerenciando melhor isso, a gente vai poder ter um jugo, uma direção, aquela que Jesus nos auxiliou, com mais amor, com mais benevolência, não nos deixando influenciar por aquilo que nos chega diariamente. E não esqueçamos também, para que esse jugo seja importante e seja suave, das leituras, né? As nossas obras básicas, tantos livros complementares que são edificantes, né? A gente precisa lançar mão disso. Nas nossas períodos de orações, no entardecer, na noite, antes de dormir ou de manhã cedo, o horário que você tiver habitualmente acostumado a fazer suas preces, faça-o do seu coração, do seu íntimo. Não precisa ser um número grande, não é pelo número de palavras e nem bonitas ou menos caprichadas que Deus ou que os nossos benfeitores vão nos atender. Mas por que então? Pelo aquilo que a gente carrega nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. É sobre isso que vai ser, as nossas intenções que serão analisadas, né? Mas para cuidar do espírito, nós também precisamos cuidar deste corpo, né? Que é um instrumento para a gente exercitar o espírito, né? Então, que a gente tenha também a prática do exercício físico, da caminhada, nesses dias de pandemia, de reclusão, de isolamento, tenha um tempinho também para isso. Seguramente você pode e deve fazer essas caminhadas, mantendo essa qualidade de vida, né? E falando em qualidade de vida exterior, é importante que a gente capriche também dessa qualidade de vida interior. Essa que a gente busca, né? Já que a qualidade de vida material, a nossa sociedade nos induz a buscar, e é natural, e é perfeitamente compreensível isso, mas que a gente busque o interior, busque a nossa paz, a nossa consciência. Como é que a gente vai estar bem? Se a gente está sempre preocupado com alguma coisa, com o dia, com o salário, com as contas, não deve ter preocupação? Claro que tem que ter, mas equilibradas. A gente faz o que pode para que a gente resolva tudo isso, né? Mas Jesus também nos prometeu, né, um consolador. Ele disse assim também, Jesus prometeu outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece. Na época, naquele ano em que Kardec escreveu, né, os Espíritos não a conhecem. E será que hoje a gente já conhece esse Espírito de verdade? A gente tem essa intimidade de diálogo com esse Espírito de verdade? Então ele dizia que o mundo não conhece, por não estar maduro para compreender. Passou-se o tempo que está passando, de Kardec para cá, 160 anos aproximadamente, e a gente ainda também parece que nós ainda estamos a caminho do amadurecimento para compreender esse Consolador que nos chega, né? Que o Pai, então, enviará esse Consolador para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Então, Cristo já nos deixou esse roteiro, né, de conduta moral há 2000 anos. Mas agora o Consolador prometido, que é o Espiritismo, chega para nos relembrar, então, esses conselhos que Cristo nos deixou, né? Só que esse Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele não retira a dor. O que ele faz, então? Ele vem nos consolar ou nos orientar, que a dor, quando nos acomete, uma perda de um ente querido, uma perda de um amigo, de uma pessoa que está acontecendo, e a gente está tendo contato mais frequentemente, embora a gente não deva, novamente eu repito, ter tanto sede ao pote de assistir essas informações, que morreu isso, morreu aquilo, por essa, por outra razão. Importante que a gente tenha uma noção dos fatos que estão acontecendo, mas leve a nossa vida com tranquilidade, focada nos nossos afazeres e focada principalmente também nessa reforma, nesse capricho interior, né? Então, o Consolador prometido não nos tira a dor, ele nos esclarece, né? Então, se a saudade que a gente tem do ente que partiu, essa saudade é de lá para cá. A saudade é do encarnado e a saudade é do desencarnado. Então, a gente precisa compreender isso, né? E essa dor que fica nesses momentos vai cicatrizar paulatinamente com o tempo. Vai cicatrizar com o tempo. Ainda que não totalmente.
uma dor de uma mãe que perde um filho? Não cicatriza. Ela vai simplesmente se diminuir com o tempo, né? Com a compreensão, e a gente tem que lançar mão disso para ficar melhor entendido, que quando se conhece as leis naturais, que a vida continua, que nós estamos de passagem nesse orbe terrestre, a gente tem mais facilidade de aceitar essas perdas de entes queridos, né? Então o Consolador, ele não nos tira a dor, mas nos tira o quê? O desespero. Ele nos coloca a aceitação, a compreensão da evolução, né? Que tudo caminha nesse sentido. No momento que a gente encarna, o nosso desencarne está programado, nós vamos atrasar um pouco mais com a nossa conduta no bem, ou vamos antecipar se a gente não cuidar bem todos esses processos que a gente tem na vida, né? E o Espírito de Verdade, então, nos traz muitas informações, né? Ele diz assim também para nós: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Diz ele também: no cristianismo encontram-se todas as verdades. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizam. Então, todas as religiões em si carregam ótimas indicações para a conduta humana. O que porventura está errado em muitas vezes é o que o ser humano faz com esses ensinamentos do Cristo. Essa conduta, né? Ele está dizendo que os erros estão habitados no comportamento humano, né? Mas que o cristianismo encerra todas as verdades, né? E novamente o amor que o Cristo vê em espíritos, assim como os espíritos, amai-vos, se relacionem bem, se amparem, se auxiliem e se instruam, porque o conhecimento, a verdade vos libertará. Por isso o Espiritismo nos conclama, nos chama a atenção do amor sobretudo, mas em princípio a instrução, porque nós vamos formar às vezes hábitos com a frequência com que nós estamos em contato com as verdades, ou com as informações, com a literatura. Portanto, muitas vezes é importante. O hábito se faz com a repetição da informação, com a repetição da verdade. Por isso que ele nos conclama a instrução. Eu já estudei as 4 fases lá do Evangelho, dos estudos sistematizados, já estou craque, já estou formado. Será? A gente tem que continuamente se instruir através de estudos sistematizados, que é muito importante, porque aí uma pessoa complementa a outra, uma ideia do outro ajuda a esclarecer uma dúvida minha, e assim a gente vai crescendo, né? Enquanto que a leitura individualizada é importante para reforçar esses conhecimentos, mas os estudos nos instruem e nos esclarecem, né? Diz ele ainda, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são os bem-amados meus. Vejam, vamos ler de novo, né? Em verdade eu vos digo, os que carregam seus fardos, carregam os seus problemas, mas nem por isso deixam de assistir seus irmãos. E esses são os meus bens-amados, diz o Cristo e o Espírito de Verdade. Ou seja, você tem as suas dores, meus irmãos? Você tem os seus problemas? Sim, conviva com eles, mas não esqueça que tem muitas outras pessoas, talvez em situações muito piores que as nossas, e que devem ter a nossa atenção. Isso é um desprendimento que a gente deve ter, né? E na sequência ele diz: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Por que acontece isso comigo? Por que eu perdi o meu ente querido, meu pai, minha mãe? E por que não aconteceria com a gente? Por que não aconteceria comigo? Então é o esclarecimento, né? Que a doutrina nos privilegia, eu diria assim, né? Sem o erro da revolta, nos mostra o sublime objetivo da aprovação humana, da evolução do ser, né? E a gente precisa estar preparado, né, para prestar atenção nesses que nos rodeiam, né, nessas pessoas que nos rodeiam, mas sobretudo na gratidão, nas dádivas que nós somos agraciados diariamente pela vida, né? Olha, pensou na oportunidade que a gente teve de estar reencarnado nesse momento?
Deus não é misericordioso? Te diz, olha, meu irmão, meu filho, você errou, você ainda precisa aprender, você precisa evoluir, vou te dar mais uma chance, mais uma oportunidade. E a gente está aqui tentando melhorar. E mais ainda, né? A cada dia, a cada amanhecer, nós temos nova oportunidade de escrever diferente, de pensar, de agir, de refletir, talvez de melhorar um pouquinho mais, né? Esse é o grande objetivo, que a gente se esforça para isso, né? Recebemos muitas vezes da vida ou dos momentos que a gente vive o que nós necessitamos para a nossa evolução. Então, às vezes, nós recebemos o que nós precisamos e seguramente, muitas vezes, diverge daquilo que a gente deseja. Então, a gente quer uma coisa, mas ganha outra. Eu rezo para ganhar na Mega Sena e não ganho. O que você ia fazer? Será que seria esse a sua redenção espiritual? Seria ganhar na Mega Sena? Não. Então, muitas vezes, você recebe uma vida árdua, para trabalho, para evolução, outras vezes uma vida mais facilitada em bens materiais, mas que às vezes carregando, levando em si problemas sérios, depressão, síndromes diversas. Então a gente está recebendo o que nós precisamos para a nossa evolução e muitas vezes diverge daquilo que a gente gostaria de receber, porque às vezes se a gente recebesse aquilo que gostaria, talvez fosse a nossa descaminhamento, né? Nossa desgraça de evolução moral, né? E Emmanuel já nos dizia, né? Em verdade vos digo, nós precisamos do espiritismo, mas muito mais do espiritualismo, muito mais do crescimento, dessa visão holística do mundo, né? E não somente para dentro de nós. Aí a gente diz, não, a vida é muito complicada, a gente está num mundo de provas e expiações, nós espíritas gostamos desse termo, né? Provas de expiações. Essa é uma verdade. A gente está numa escola, né? Uma bendita escola. Mas caminhando, né? Para que a gente chama de regeneração, né? De mundo de regeneração, de transição. E é isso. Esse momento de transição planetária, de regeneração, é um momento de transformação da natureza, das montanhas. Não. É uma transformação moral. Eu é que vou me transformar. Essa regeneração vai acontecer aonde? Em mim, dentro de mim. A natureza, nesse instante, o que dizem é que está muito melhor com as nossas atividades exploratórias. Mas, enfim, o mundo vai continuar normal. Essa reforma, essa regeneração, esse domínio das más inclinações é de nós. É o nosso livre-arbítrio que está sendo exercitado. Então, a mudança é no indivíduo, né? A mudança é interna, que nos ajudará a transformar esses conselhos de Jesus em hábitos, né? Em condutas, né? Esse é o nosso grande desafio, né? A gente tem por hábito, né? Na nossa doutrina, como a gente já falou anteriormente, a instrução. Mas mais do que a instrução, né? Nós precisamos da ação. Não é uma coisa tão simples. Agora eu vou sair. Não, isso é um desafio, isso é uma construção, né? É um momento de construção, de a gente entender, se colocar o jugo de Jesus sobre nós e seguir os ensinamentos dele no nosso dia a dia, na nossa conduta, né? E aprender tudo isso, aprender a lidar com as nossas frustrações, né? Com as nossas frustrações enquanto as pessoas, a gente achar que vai mudar um filho, vai mudar alguém, um cônjuge, não vai mudar. Nós só vamos mudar a nós próprios. E aí, pelo nosso comportamento, poderemos influenciar aqueles que estão conosco, né? Lidar com os meus sonhos, as minhas realizações que eu não tive, que eu queria ser isso, queria ser aquilo. Se eu fiz tudo que estava ao meu alcance, no meu modo de entender, se eu fiz tudo que eu podia e não aconteceu, entrega para Deus, porque então não era para acontecer. Precisa aceitar isso, né? E ser obediente, né? Como diz aqui, né? A obediência é o consentimento da razão, né? Da lógica, do bom senso. E a resignação, essa então, é o consentimento do coração, das determinações que chegam até nós são por
determinações do Altíssimo. Não chega nada até mim ou até você que Deus não permita. Então, se chegou até mim, é porque eu preciso e é porque eu mereço. Então, não adianta nós nos revoltarmos, não adianta a gente agir achando que Deus é injusto conosco. Não, muito pelo contrário. Obediência e resignação. E aprender a confiar em Deus, a entregar para Deus realmente. Olha, Senhor, Cristo, ou Deus, ou ambos, né? Melhor, está em suas mãos. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar a minha melhor contribuição. E Deus seguramente faz a dele muito melhor do que nós. Mas e aí, nesses momentos que a gente vive, qual a finalidade desses momentos que nós estamos vivendo? Esse de pandemia, de isolamento, que agora, graças a Deus, se encaminham para a abertura, para uma facilidade no nosso crescimento da economia, no nosso crescimento da nossa atividade normais, né? O que nós lidamos, o que nós levamos com isso tudo? Além do nosso, muitas pessoas falam do autodescobrimento, ou pelo menos aprender a lidar um pouquinho com essa solidão, né? Aprender que nós nunca estamos sozinhos, nós temos uma equipe espiritual junto conosco. E será que nós estamos ligados pelo fio do pensamento a eles? Que tipo de equipe espiritual está conosco? Que tipo, a gente vai saber, eu quero saber que tipo de equipe espiritual está comigo? Muito bem, analise então o que você está pensando, de que forma você está pensando. E você vai saber que tipo de equipe espiritual está contigo. Esse é o descobrimento. Você não está sozinho, essa solidão pode ser física, mas você sempre tem alguém junto contigo, né? E o que mais que a gente pode tirar nesse momento? É o fortalecimento dos laços de família, ou pelo menos deveriam, né, se fortalecer mais, e a gente não brigar tanto com a realidade, né? Se a gente tem alguma coisa que destoa dentro do nosso lar, às vezes com um filho, às vezes com um cônjuge, esse é o momento de conciliar, esse é o momento de dialogar, esse é o momento de sentar e tentar se compreender um ao outro, né? Trazer talvez mais o Evangelho para dentro do nosso lar. Esses momentos que a gente tem de reflexão, né? E entender também que novas rotinas vão ser criadas a partir desse marco histórico da humanidade, né? Mudanças tecnológicas, né? A gente está vendo essas reuniões nossas agora, as reuniões de estudos acontecendo por reuniões através do meeting, né? De ferramentas tecnológicas que estão sendo estudos à distância. Então muita coisa vai surgir, a gente vai ter que se adaptar a essas novas circunstâncias que estão aí, né? E utilizar desses recursos tecnológicos para desenvolver principalmente atividades no bem, a informação, aqueles que têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp, né? ao nosso canal no YouTube, abrindo parênteses aqui, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Vamos fortalecer o nosso canal, de repente a gente consegue mais atividade nesse canal, né? Então a gente desenvolver atividades como a casa coloca à disposição, como atendimento fraterno via WhatsApp. A gente pode ter alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento que a gente, está um pouquinho mais equilibrado, às vezes, para nos ouvir, né? Para a gente dar um ombro, nesse caso, via WhatsApp, né? Então é isso, meus irmãos. A gente uma pequena reflexão um pouco desse capítulo, do Cristo Consolador, né? Porque a gente se consolar é só através disso. E ainda lá nas instruções dos Espíritos tem um item que fala de abnegação e o devotamento. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Abnegação e devotamento. Abnegação é a doação, né? O sacrifício, talvez do nosso egoísmo, a gente se sufocar, vamos chamar assim, aos nossos prazeres, a gente pensar mais no outro. Essa é a abnegação, essa é a voltar à prática do bem. E o devotamento é ser assíduo, ser frequente, ser persistente nisso, né? Isso vale tanto quanto uma prece, como diz lá o Espírito de Verdade, é uma prece contínua. Então, quando você abnega, ou seja, você sufoca um pouco esses nossos sentimentos internos de egoísmo, de orgulho, e partir para a prática do bem com persistência, com trabalho, é uma prática, é uma prece. Então você não precisa estar
muitas vezes somente no seu lar ou nos seus ambientes de prece, no trabalho, no dia a dia. São inúmeras oportunidades que a gente tem da abnegação e, sobretudo, do devotamento. Foi um simples comentário que a gente fez desse capítulo 5. Eu convido a todos os irmãos a lerem esse capítulo do Cristo Consolador, sobre esse jugo, e saber que Cristo está sempre conosco. E os nossos pensamentos, as nossas vibrações que farão que esses prepostos, esses espíritos do bem, estejam sempre ao nosso lado. Eu agradeço de coração a oportunidade e que Deus e o Jesus, através dos inúmeros espíritos amigos, estejam sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo. Tenham todos uma excelente noite e fiquem todos com Deus. Que assim seja.